Um bom dia para todos, né? Sejam bem-vindos mais um dia para nosso estudo de quarta-feira. A gente está indo hoje para o capítulo 9, intitulado Exercício, da obra Vivência Mediúnica. E hoje, quem vai fazer para a gente o estudo é a Marilene. Então, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, esse grande amigo que está conosco em todos os momentos, e pedir a Ele que nos conte dentro da multidão que se colocava sentada a escutar suas palavras, e por elas serem consolados, se sentirem amados e fortalecidos para o cotidiano, onde nós somos experimentados a nos dizer cristãos e a vivenciar seu evangelho de uma forma sempre mais límpida. Mestre amado, contando com o seu apoio, com as suas bênçãos, com os dons que o Senhor nos concede, pedimos que nesse momento se façam presentes seus mensageiros de luz, iluminando e beneficiando todos aqueles que precisam de suas bênçãos e misericórdia. Pedimos especialmente nesse momento que seja com a nossa irmã Marilene, para que tenha condição de nos propor o estudo na medida que nós precisamos, nos dando condições para crescermos juntos e refletirmos acerca de sua doutrina. Fica conosco, mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Marilene, fique à vontade. Boa noite, né? Bom dia, né, gente? Boa noite, não. Bom dia a todos, desculpa o atraso, mas estamos aí. Vamos, então, iniciar o nosso estudo desta manhã, corrigindo uma fala do Murilo, que ele falou que vai trazer o estudo que nós precisamos. Não vou trazer o estudo que precisa, não, vou trazer aquilo que eu sou capaz de dar. Não é o que ele precisa, não, é o que eu tenho para dar, está diferente. Então, como já foi dito aí, né, o nosso estudo é do livro Vivência, nosso capítulo é o 9, que é o exercício. Então, vamos dar início à nossa conversa dessa manhã. Exercício. O primeiro passo para o exercício mediúnico é o apercebimento dos sinais evidenciadores da faculdade, que podem apresentar multidirecionados e indefinidos, sensibilizados ao tempo diferentes áreas nervosas do. Então, aqui está falando, a princípio, que é o primeiro passo, é o apercebimento. E claro que é o primeiro passo este mesmo, porque nós não vamos para o exercício mediúnico só porque eu quero, porque eu estou com vontade, porque eu quero ser médico, porque eu quero conhecer isso, que eu estou com curiosidade, né? Nós vamos mesmo quando os sinais evidenciam, como está dizendo aqui, várias áreas nervosas ao mesmo tempo. O que quer dizer, então, que o elemento da pessoa, além daquelas sensações fortes, aquelas emoções fortes, além de desequilíbrios, além de mudança, busca de. Está cortando para vocês também? Marilene, a gente não está te escutando, a internet está travando. Eu estou com problema aqui direto, isso já tem uns 3 dias. Não sei o que vai acontecer aqui. Está ouvindo? Agora você está com o Wi-Fi ligado? Porque, às vezes, deixando só no celular, no 4G, fica melhor. Não, observar. Tá. Vamos ver aqui se eu consigo. Então, eu estava falando, está ouvindo? Agora eu que não estou ouvindo você. Está ótimo agora. É porque todo mundo está desligado. Ah, tá. Então, como eu estava dizendo, ele sensibiliza a pessoa em várias áreas nervosas ao mesmo tempo.
Então, não sei se chegou a ver que eu falei que, além das sensações desagradáveis, das emoções, do mau humor, de vertigens, de distúrbios vários, a pessoa também pode sentir presença de espíritos, pode ouvir vozes, pode sentir cheiro, pode sentir vontade de escrever, pode uma série de sintomas que podem ser várias áreas nervosas sensibilizadas ao mesmo tempo. Então, vamos para o segundo parágrafo. Então, nesse caso, faz-se necessário, portanto, que o candidato ao exercício mediúnico canalize a faculdade nascente para a característica que se apresentar mais evidente, deixando para o futuro a possibilidade de desenvolver outras, sem alimentar, contudo, a pretensão de utilizar todas, o que pode caracterizar-se como pura vaidade. Então, por que ele não pode... Por que ele não pode exercitar todas? Porque ele não tem experiência, ele é imaturo, ele não tem conhecimento suficiente. Então, realmente, ele não tem condições e também não é ideal para situações que nós vamos colocar mais à frente. Então, ele vai observar, vai e qual desse sentido, dessa sensibilidade, dessa faculdade, desse sinal que está se evidenciando mais, está se tornando mais forte, mais frequente. E para esta faculdade, para esse sinal evidente, é que ele vai canalizar a sua atenção, a sua pretensão de trabalhar nela, de se orientar sobre ela, de estudar sobre ela. Deixando para o futuro a possibilidade de desenvolver outras. Então, no futuro, quando ele estiver mais preparado, tiver mais conhecimento, tiver mais experiência, tiver mais discernimento, quem sabe, então, seria ideal, ele pode passar mais uma, quem sabe. Mas querer trabalhar com todas elas, aí seria impraticável, porque, como se diz vulgarmente aí, chupar cana não tem jeito, alguma coisa não vai sair bem. E realmente, quando a gente quer abraçar tudo isso, pode, de fato, ter aí embutido vagamente um sinal de vaidade, né, da nossa parte. Então, não é recomendável o desenvolvimento apressado em grupos desestruturados ou em reuniões familiares não avalizadas pelos bons espíritos. Esse tempo de improvisação já passou. Então, que não é recomendável os grupos ou reuniões familiares. Mas por que não é recomendável? Aqui está falando que o tempo de improvisação já passou. Então, de fato, hoje, com tantas instituições abertas, esclarecidas, bem orientadas, bem conduzidas, com tantos trabalhadores da área, com grandes conhecimentos, tantos expositores, tantas pessoas estudiosas, tantas oportunidades que nós temos, não há razão para que a gente, né, faça a reunião em casa, em grupos menos esclarecidos, ou em familiares. Além do mais, esse tipo de ambiente, de reunião, pode também, é muito provável, que eles não ofereçam condições, ou seja, eles não tenham pessoas esclarecidas para estar ali dando um suporte, eles não têm segurança, né, porque o médico, em início, ele está vulnerável, às influências do ambiente, ele está vulnerável à influência de espíritos infelizes, ele está vulnerável à presença e à influência, por exemplo, de uma entidade de desafeto de outras épocas. Esse ambiente pode não ter também a asepsia ideal que nós encontramos na espírita, não ter sustentação, né, que é uma coisa importante
numa reunião, como que ele vai ter apoio, vai ter ajuda numa situação qualquer que acontecer. Então, por várias razões, não seria interessante, não seria recomendável que ele fizesse ou participasse. Também a assistência espiritual, é claro que nós somos assistidos, mas para um trabalho desse tipo, a assistência espiritual na casa espírita não podemos nem comparar. Então, não seria ideal mesmo. Então, convém buscar uma instituição espírita bem orientada, onde, de início, o candidato à mediunidade frequentará reuniões e grupos de estudo, incorporando-se gradativamente às tarefas do centro, sobretudo na assistência aos necessitados, além de recorrer aos benefícios do passe. Vou parar por aqui só para a gente começar a comentar. Então, já visto aquelas outras contraindicações de outros grupos, e o interessante é buscar uma casa espírita bem orientada, bem estruturada, bem conduzida, onde ele vai frequentar primeiro os estudos. Toda pessoa que está com indício de mediunidade, que está querendo conhecer isso, que está sentindo isso, a primeira coisa que vai fazer é procurar uma casa espírita, vai receber uma orientação, vai ser esclarecido e vai ser encaminhado. E o primeiro encaminhamento é mesmo para as reuniões doutrinárias, vai conhecer sua unidade, vai conhecer vai gradativamente, à medida que ele vai entrosando na casa, conhecendo as pessoas, familiarizando, e vai também ter a oportunidade de interessar e também ser convidado a participar de tarefas. E no caso do médium que está nessa posição, é a tarefa de assistência, né? Assistência aos necessitados. Por quê? Porque essa tarefa tem, de certa forma, uma relação, né, com o trabalho da mediunidade, que é de assistência aos necessitados, é de apoio, é de esclarecimento, é de compreensão, é de amor, é de ajuda. Então, a tarefa de assistência aos necessitados tem, de certa forma, uma relação com esse trabalho. E vai também recorrer aos benefícios do passe. O passe também vai favorecer nessas agitações do momento que ele está passando pela eclosão da mediunidade. Então, uma vez quer dizer, cessados, amenizados esses conflitos que derivaram dessa eclosão, dessa condição que ele se encontra no momento, passado isso, e também ele estando já um pouco imbuídos dos conhecimentos, imbuído na tarefa, mas já com compreensão através dos estudos, já teve a base que é indispensável a esse empreendimento, então ele agora terá condição, né? Poderá não, ele neste momento, que já passaram esses conflitos, que ele já tem um pouco de conhecimento, ele tem condições de decidir se ele quer continuar agora, né? Já passou aqueles sintomas, já passou tudo aquilo, e agora ele quer continuar, ele quer ir para uma reunião, para exercitar isso. Então, se ele tiver se ele tiver interesse, ele vai, então, falar que quer, que vai estar interessado, vai comunicar à casa, e a casa vai, dentro das condições de ter um momento, de ter uma reunião que tenha condição de encaixá-lo, a casa vai, então, encaminhá-lo a esse grupo mediúnico, onde ele deverá ajustar-se, né, que está deixando claro aqui, onde ele deverá ajustar-se através de uma participação regular e disciplinada. Então, o médico que está se candidatando a um grupo mediúnico, é claro que ele tem que se preocupar com a disciplina, com a frequência, com o comprometimento, com o interesse no trabalho, com a dedicação, com a manutenção, com a continuidade dos estudos, com a disposição de servir, né? Então, a partir daí, que ele
ingressou nesse grupo, nessa reunião de exercício, vai iniciar-se a longa caminhada que está aqui. A partir daí, inicia-se a longa caminhada do adestramento, através da qual terá a oportunidade de trabalhar o seu potencial mediúnico e aprender a educar a força nervosa em expansão para filtrar com nitidez as ideias dos espíritos comunicantes, preservando o conteúdo e a emoção das mensagens num tom de voz natural, alijando as expressões vulgares ou inconvenientes. Então, é mesmo, a partir daí, uma longa caminhada, porque educar-se para atuar na mediunidade é uma tarefa que exige paciência, dedicação, esforço. Então, é uma coisa longa mesmo, é um trabalho longo de autoeducar-se para atuar. E também de conhecimento, né? Porque essa reunião agora ela vai se dedicar a desenvolver a faculdade, a trabalhar com isso, a aprender a discernir, aprender a conduzir-se, uma série de questões que vão, a partir daí agora, iniciar-se na sua vida. Vai educar a força nervosa em expansão e filtrar com nitidez. Olha que interessante isso, filtrar com nitidez. Então, ele vai receber a comunicação, a mensagem, vai filtrar, veja bem, vai filtrar. Então, ele vai peneirar aquilo que ele está recebendo, observar, mas trazer aquilo com nitidez. Então, ele vai observar, mas quando ele trouxer, tem que estar claro, tem que estar compreensível, preservando o conteúdo e a emoção das mensagens. Olha que interessante. Preservando o conteúdo. O médium vai preservar o conteúdo, mas claro que ele não tem como não impregnar aquela mensagem com a sua característica, com a sua personalidade. Então, a personalidade do médium estará contida naquela comunicação. Mas ele não vai mudar, ele vai preservar o conteúdo, ou seja, ele não vai modificar a essência daquilo que está sendo trazido. Ele pode e deve modificar o vocabulário, porque se for uma palavra chula, que não condiz com o ambiente, com o momento, o médium pode e deve mudar. Mas ele não vai mudar a essência daquela palavra, o que ela quer dizer. É uma palavra feia, mas ela quer dizer o quê? Então, ele vai usar um sinônimo, ele vai usar outra. Então, ele não vai mudar o conteúdo. E nem vai mudar a emoção. Olha, você vai manter a emoção. Isso eu achei interessante. Por que eu não achei isso interessante? Porque a emoção, a atitude do médium, aquilo que ele faz, reflete exatamente a condição em que se encontra o espírito, não é? E o dialogador está comunicando. Como é que é esse espírito? Que tipo de sentimento, de emoção que ele está deixando transparecer? Então, se o médium segurar tudo isso, como é que ele vai saber, né? Então, a emoção tem também que ser trabalhada e trazida de uma forma equilibrada. Então, aqui está colocando, aí, num tom de voz natural, alijando as expressões vulgares ou inconvenientes. Importa ao sensitivo não resistir à onda mental que o alcança, ainda que acompanhada de fortes emoções e sensações desconfortantes. É como eu disse, né? Aquela emoção, aquelas questões tratam a condição que o espírito está nela. Essas emoções são mais fortes, mais difíceis. Você aprendeu lá na teoria o tipo de espírito que traz aquele tipo de emoção. Então, ele já conhece isso na teoria, então ele vai trabalhar, né? Não resistindo àquela onda que chega. Ele vai se trabalhar para ter condição
de recebê-la com tranquilidade, com um equilíbrio, né? Porque, na verdade, ele é um iniciante, não é de se admirar que ele possa não ter nenhuma dificuldade, não ter alguma dificuldade. Ela, como disse, procede dos espíritos e deverá ser canalizada sem bloqueios, porém com atenção equilibrada e com atenção, equilíbrio e disciplina. Então, a gente já falou, né, que não deve bloquear. Resistências, ou seja, bloqueio, resistência, provocam o engurgitamento. Olha que interessante. Provocam o engurgitamento. O que é engurgitamento? Engurgitamento, deixa eu voltar aqui. Engurgitamentos energéticos. O que é engurgitamento? É bloqueio, é contenção, é acúmulo, é não deixar fluir. Então, ele não pode bloquear, né? Porque provoca esse engurgitamento, e engurgitamento, esse acúmulo, essa contenção de energias, que são energias, né, não tão boas, entre aspas, eu falo não tão equilibrantes, porque se trata de um comunicante talvez em desequilíbrio, ou um sofredor. Então, essas vibrações, essas energias contidas vão trazer mal-estar para o médio, sensações, situações desagradáveis, os quais, muitas vezes, refletem a falta de uma preparação cuidadosa. Ou seja, o médico... Isso eu não acredito que seja assim, radical, não. Porque, na verdade, o médico está em trabalho, ele está em desenvolvimento, ele está em educação. Então, nós não vamos esperar dele perfeição no trabalho. Ele pode realmente falhar, né? Mas aqui está falando que ele, tendo uma educação, um trabalho cuidadoso, uma preparação cuidadosa, ele não vai bloquear. É isso que está falando aqui. Todavia, nunca deverá entregar-se em totalidade a ponto de permitir exacerbação nervosa, a manifestação ruidosa ou a posição largada e de se debruçar sobre a mesa, ou comportamentos equivalentes. Então, o que está falando aqui? Ele não deve resistir, já falou lá em cima, ele não pode resistir. Mas também ele não deve relaxar de tudo. São dois extremos. Ele nem pode resistir, mas também não pode deixar solto, né? Para ficar ali à mercê do espírito comunicante, tendo ali atitudes indevidas. Então, ele tem que ter um certo controle, né? Não se entregar, mas também não exagerar, porque ele exagerando também, ele vai exacerbar vai ter uma exacerbação nervosa. O que é isso? Exacerbação nervosa. Então, ele vai aumentar, ele vai acelerar, ele vai intensificar, vai exceder, né? Essa permissividade ao ponto de o excesso de energia que ele vai receber, o excesso de permissividade que ele vai receber, vai excitá-lo de forma demasiada. E também esse exagero, essa exacerbação, minto, não é isso? Além de permitir a exacerbação nervosa, também manifestações ruidosas, né? Posição largada de se debruçar sobre a mesa, ou comportamentos equivalentes. Então, essa mais uma falta de controle, de equilíbrio, de contenção, que ele está sujeito a ter. Com a prática, será permitido... Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. Acho que não, né? Com a prática, será permitido perceber o momento certo de dar a comunicação
O que será previsível fazer quando não haja mais de um médium em ação, ou quando o mentor estiver dando a sua orientação, ou quando a gravidade da comunicação exigir a cooperação de todo o grupo mediúnico. Isso significa ritmo, ordem, integração, e nessa cadência de trabalho, dificilmente será necessário ao médium receber mais de 2 comunicações em cada reunião. Aí, vou parar por aqui, que ela é muito grande, vou comentar esse pedacinho primeiro. Então, será permitido perceber o momento certo da comunicação. Então, qual que é o momento certo? Primeiro, já se percebeu que já houve a sintonia, né? Já houve a sintonia. Já houve a ligação mente versus mente via perispiritual. O médium já sabe que há uma proposta de comunicação. Então, ele já está ali com todas aquelas sensações, mas ele tem que procurar controlar isso, porque ele não pode, só porque chegou ali a entidade, quer comunicar, ele já vai logo de pronto deixando comunicar. Não, naquele momento, às vezes, não é oportuno, porque, como disse aqui, primeiro, que não haja mais de um médium. Eu achei isso interessante, porque aqui, quando fala que não há mais de um, significa que pode ter um, né? Então, se ele vai manifestar, é um mais um. Então, significa que nessa reunião, está falando aqui, que pode ter 2 comunicações concomitantes, o que com certeza também terá 2 dialogadores, né? Quando o mentor estiver dando a sua orientação, também ele tem que observar. Ele não vai entrar agora com a comunicação dele se o mentor está falando, se está trazendo a comunicação, está trazendo uma orientação, um recado, uma situação qualquer, ele não vai interromper. Então, ele também tem que conter, ele tem que manter a disciplina e segurar, né? Ou quando a gravidade de uma única comunicação exigir a cooperação de todo o grupo mediúnico. O que é isso? É quando acontece lá uma comunicação em que, por exemplo, o espírito está muito indisciplinado, está desorientado, está violento, agressivo, seja lá como for, uma situação desse tipo, e é uma situação que todo mundo está atento ali, vibrando a favor, a sustentação, os outros companheiros, está todo mundo ali trabalhando, voltado a atenção para aquele caso, aquela situação que está ocorrendo, então necessita da atenção de todos. Então, também não é o momento propício para permitir a comunicação. Isso significa ritmo, ordem, integração, e nessa cadência de trabalho, dificilmente será necessário ao médium receber mais de 2 comunicações em cada reunião. Achei isso também interessante, porque, primeiro que tem muitas casas que têm várias comunicações ao mesmo tempo. Eu já ouvi situações de que coordenadores falam que tem um grupo, faz uma mesa redonda assim, e ali tem vários dialogadores e várias pessoas manifestando. E não é interessante, bastam 2 comunicações ao mesmo tempo. E tem também médium, que talvez por falta de um certo esclarecimento, eles monopolizam a reunião. Então, eles dão comunicação uma atrás da outra. Não para mais de dar comunicação, né? Não dá tempo para ninguém falar, não dá tempo para outro médium manifestar, então vai uma atrás da outra ali. Ou então, quando está ali, não para de falar, que o dialogador tem que ter um certo tato, uma certa condição para intervir naquela situação. Ainda porque, entre uma e outra, né, será necessário esvaziar a mente, reorganizar as emoções e se recompor, a fim de que os resíduos psíquicos e mentais da primeira não interfiram na segunda. Então, é claro que as manifestações serão diferentes, né? O que uma entidade, uma manifestante é de um jeito, o outro é de outro. O que ele vai trazer, o tipo de vibração, de sensação que ele vai trazer, é diferente da outra. Então, o médium, ele não é um robô. Ele vai ter que se organizar,
que trabalhar essas energias, se esvaziar daquela primeira, para poder ter condições de receber uma outra. O médium deverá conscientizar-se de que, à semelhança dos demais participantes do trabalho de intercâmbio espiritual, ele está em aprendizado espírita e precisa acompanhar algumas comunicações para esclarecer-se e instruir-se enquanto ajuda. Então, o médium que está ali manifestado, ele também é aprendiz, né? E a reunião mediúnica é um grande passo, né? É um grande movimento de aprendizagem, de ensinamento, é um grande exercício de aprendizagem. Então, nas reuniões, nós aprendemos muito. Em primeira mão, nós já ficamos sabendo, através daquela condição que os espíritos trazem, como se estivessem nos dizendo, né? Indiretamente, como se estivessem nos dizendo: olha o que aconteceu comigo, que isso venha acontecer com você. Então, isso é uma aprendizagem. E várias situações que ocorrem ali trazer para nós despertamento, né? Despertar de certas situações das nossas vidas. Então, é uma aprendizagem que o médium precisa também se dar tempo na reunião para estar aprendendo. E recordar sempre que a mediunidade não é canal exclusivo para os espíritos carentes. Então, continuando lá de cima, né? Não são só os espíritos carentes que precisam de manifestar. Eles também precisam de ter condições e tempo para a aprendizagem. Então, sentindo terminada a doação aos sofredores, exercitar a sintonia superior de modo a adestrar-se na captação do pensamento dos protetores espirituais. Então, quando lá falou, não é só para manifestar os carentes, significa que também outros tipos de entidades podem manifestar, não só os carentes. E aqui, no caso, está falando dos amigos espirituais, né? Dos protetores espirituais. Então, o médium precisa exercitar a sintonia superior. Então, nesse momento lá, que ele não está mais recebendo aquela comunicação, que ele se esvaziou, que ele está ali, vai preparar também para servir noutra situação, que é preparar-se, elevar os seus pensamentos, pensar em Deus, entrar em oração, para elevar o seu pensamento, elevar o seu padrão vibracional, para ele aprender, percebendo as emoções novas, diferentes, adestrar-se também em captar o pensamento dos espíritos superiores, né, dos amigos espirituais, dos protetores. Então, é um treinamento, é um trabalho que ele vai fazer consigo também, naquele momento, entre uma e outra comunicação. Esta é uma etapa que virá naturalmente com o crescimento moral, somando a incorporação das disciplinas austeras e o despertar da consciência lúcida. Não sei se vai ficar clara essa explicação, porque fiquei um pouco na dúvida. Somando a incorporação das disciplinas austeras. O que é disciplina austera? Que eu entendi aqui. É aquela disciplina onde você está sendo rígido com você mesmo, onde você está controlador, onde você está atento ali, colocando as coisas da sua forma. Então, você, com o crescimento moral, com a sua evolução, você vai aprendendo que não precisa ser tão controlador. Não sei se é isso muito, Murilo, que você não precisa ser tão controlador, você pode ser mais leve, você vai devagar despertando essa consciência clara de que você pode deixar
a coisa fluir com mais tranquilidade, sem esse controle tamanho. Nesse parágrafo, essa questão aqui, eu acho que ela vale a gente pensar o seguinte. O início da comunicação mediúnica, ela vai se dar frequentemente pelo atendimento aos espíritos sofredores, porque nós nos afinizamos com muito mais tranquilidade a eles. Nós estamos ali cheios também de nossas dores, que normalmente são as dores, inclusive, igual dos espíritos. E aí a gente vai dando facilidade. À medida que o desenvolvimento mediúnico vai acontecendo e o desenvolvimento moral vai acompanhando, nós vamos tendo condições, pouco a pouco, de dar vazão à comunicação dos bons espíritos, dos espíritos mentores. Quando isso acontece, é percebido que isso é uma forma natural, porque não se força desenvolvimento moral, porque é impossível se forçar isso. Senão a gente não reencarnava tantas vezes. A gente tem progresso constante. Quando a gente soma esse desenvolvimento moral com essa disciplina austera, ou seja, uma disciplina que seja sóbria, que não seja impositiva, que não seja pesada. Casa espírita não é para ser, gente, mais um emprego na sua vida, não. Não é para ser um peso na sua vida, mas é para ser disciplina para a sua vida. O que seria essa disciplina? A disciplina é nos colocarmos em conformidade com aquilo que pregamos, com aquilo que a gente busca propor. Então, essa disciplina que a doutrina me diz para que seja um bom espírita é domar minha má tendência, a minha disciplina vai ser perceber quais más tendências são essas e tentar fazer essas modificações cotidianas. Então, se a disciplina que me pede é assiduidade, então, toda quarta-feira a gente vai ter estudo. Então, disciplina é se assumir do compromisso, honrá-lo. Toda quarta-feira está aqui para o estudo. Então, não precisa de ser uma disciplina pesada, impositiva. E o despertar de uma consciência lúcida, para que a gente não vire a disciplina como uma obrigatoriedade, mas que a gente esteja por amor. A lucidez, ela é fruto do conhecimento, do esclarecimento. Então, que a gente busca, então, estar de corpo e alma dentro da tarefa, não por obrigação, mas pelo despertar dessa lucidez de nos portarmos como aquilo que Cristo espera de nós. Ok. Obrigada, Murilo. Aqueles que não apresentam mediunidade ostensiva e têm vocação para os serviços nas reuniões mediúnicas, podem, em uma delas, vincular-se, desde que se preparem para o empreendimento. E, assim procedendo, deverá ter o seu exercício voltado para o trabalho da sustentação vibratória da reunião, a ser promovido por meio de orações meditadas, e para o acompanhamento da doutrinação, cuja tarefa é de relevante valor para o intercâmbio espiritual. Então, a sustentação, como o próprio nome já fala, né? É o sustentáculo da reunião. É a manutenção constante, né? Tentar manter constante aquela corrente vibratória de forma salutar, de forma benéfica, envolvendo, né, todos os necessitados, todos os participantes, o dirigente, o dialogador, naqueles fluidos benéficos de que torcendo, mentalizando para que a reunião tenha sucesso, para que cada um consiga ter a sua função com êxito. Então, ele não vai de imediato para outro trabalho, já que ele não é ostensivo, ele vai candidatar-se à sustentação, vai ser encaminhado para a sustentação. Que vai ser promovida por meio de orações meditadas e para o acompanhamento da doutrinação, cuja tarefa é de relevante valor para o intercâmbio espiritual. Claro que a doutrinação é de relevante valor para o intercâmbio espiritual. Por quê? Além da assistência, da orientação que os
manifestantes vão receber, nós também vamos ter aquilo que eu falei atrás. Nós também vamos ter orientações, aprendizado, uma série de questões que a doutrinação vai nos trazer como ensinamento, como despertamento. Normalmente, o assistente participante, que não é plateia, mas colaborador, irradia de forma constante plasma psíquico e mental utilizado nas terapias oferecidas aos espíritos sofredores e também na ativação da corrente vibratória que reforça as comunicações. Então, o assistente participante, que não é plateia, ou seja, o assistente participante é a sustentação. Ele não é plateia, realmente, ele não está ali só para assistir, ele está ali para contribuir, para participar, né? Para colaborar, e ali está dizendo aqui, mais para frente, que ele irradia de forma constante plasma psíquico e mental utilizado nas terapias oferecidas aos espíritos sofredores e na ativação da corrente. Então, aqui está falando que irradia de forma constante plasma psíquico e mental. Eu já estudei, já vi alguma coisa a respeito do ectoplasma. O plasma, pelo que eu vi, é um componente do ectoplasma, é uma substância, é uma energia fluídica que vai ser usada, vai ser irradiada pela sustentação e que vai ser usada pelos trabalhadores espirituais para o trabalho, né? Em favor da própria corrente, em favor dos necessitados, em favor do trabalho, que está falando. Oferecida aos espíritos sofredores e também na ativação da corrente vibratória, que reforça as comunicações. Então, essa energia que flui dessa corrente vai reforçar a ativação da corrente e vai amparar, assistir esses necessitados manifestantes. Esses indivíduos que está se falando, é esse candidato que está agora na sustentação. Esses indivíduos poderão permanecer nessa função auxiliar, como também transitar para outras. Uma faculdade mediúnica ostensiva pode romper de repente, ou então a intuição aguçar-se, prenunciando compromisso na área da doutrinação. Então, não quer dizer que aquele elemento que está na sustentação vai ficar a vida inteira na sustentação, né? Ele pode ir para outra tarefa ali dentro da reunião, né? E que uma faculdade ostensiva pode aparecer de repente. Então, ele não é ostensivo, ele é sustentação. Mas, de uma hora para outra, pode surgir eclodir ali, aparecer uma situação que está demonstrando que ele tem ostensividade de alguma forma, em algum tipo de faculdade. Ou então, a intuição aguçar-se, prenunciando compromisso na área da doutrinação. Então, ele pode também, né, começar a ter intuições e sentir que ele tem vocação para a doutrinação, que ele teria condições de estar nessa tarefa. Ele vai observando que está chegando também isso nos seus pensamentos. Clareando um pouco mais, diríamos que o indício de predisposição para a doutrinação é uma lucidez que vai permitindo ao assistente participante familiarizar-se com os problemas das comunicações e os caminhos a serem seguidos no atendimento aos sofredores, podendo, inclusive, em certas ocasiões, perceber a intuição com mais clareza do que os doutrinadores em pleno exercício. Então, ali na observação daquela intuição que ele está tendo, daquelas sensações que ele está tendo, ele vai começar a participar, a familiarizar-se, né, com os problemas
dos comunicantes. Ele tem uma intuição para aquela tarefa, então ele começa a observar, né, como que funciona, como que os manifestantes se manifestam. Ele começa a familiarizar com as comunicações e os caminhos, né, no atendimento aos sofredores. Então, ele observando ali aquela situação, aquela atitude do dialogador, o que ele fala, observando como que os manifestantes, né, os sofredores e os outros espíritos manifestantes se comportam, ele vai, às vezes, perceber que ele, às vezes, é tão intuído, né, ou mais intuído, né, com mais clareza do que o próprio doutrinador que está ali. Ele vai percebendo, né, que ele poderia ter dito aquilo, que ele diria aquilo, ele poderia ter dizer daquela forma, ele está sentindo que ele teria condições de falar também, ele teria condições de usar expressões também que tem condições de amparar, de assistir. É claro que ele não vai interferir na comunicação, mas ele percebe que ele tem condições, que ele está tendo intuições que mostram para ele que ele saberia, que ele teria condições de entrar para aquela área, de trabalhar, de se preparar, de estudar para participar dessa tarefa. A partir daí, né, se ele achar que quer essa tarefa, se ele está com vontade de trabalhar nessa tarefa, ele investirá no desenvolvimento das conquistas efetivas, de modo a angariar a simpatia dos companheiros da equipe encarnada e, sobretudo, dos mentores, pois a doutrinação é, antes de tudo, um exercício de amor. Então, ele vai começar a angariar a simpatia do grupo. Ele não quer trabalhar no grupo, ele não quer trabalhar como doutrinador, ele não quer receber aquele amparo, aquela assistência naquele trabalho. Então, ele vai começar a trabalhar ali no seu convívio, na sua relação com o grupo, de forma a se tornar uma pessoa simpática para aquele trabalho, para ter uma relação boa com todo mundo, né, gostar dele, querer aquele trabalho dele, ver que ele também tem vocação para aquilo. Então, ele vai se trabalhar ali no contexto de forma a angariar a simpatia, não só do grupo, mas também dos mentores, porque tem os mentores responsáveis por cada tarefa, e ele vai angariar a simpatia também dos mentores, inclusive, que se candidatam, ou que se prestam ao amparo ao trabalho da doutrinação. Em suma, todos os participantes da reunião mediúnica devem sentir-se em exercício, cada um em sua função, e abertos ao impositivo de educar os seus registros psíquicos. Então, isso já foi falado aqui indiretamente de outra forma, é que todo mundo está em aprendizagem, todo mundo está em exercício, cada um na sua função, mas tentando aprimorar-se na função que cada um tem, e de se educar, né, nos registros psíquicos. O dirigente encarnado é peça fundamental. Espera um pouquinho. O dirigente é peça fundamental. O êxito dos trabalhos guarda estreita relação com a ligação telepática que estabeleça com o dirigente espiritual, para produzir atitudes corretas em quaisquer das situações delicadas que possam surgir no desenrolar do atendimento aos desencarnados, principalmente na doutrinação. Então, ele é peça fundamental em todos os sentidos, como dirigente, né? Quando condutor de um trabalho, como uma pessoa que está ali junto ao grupo para poder orientar, para assistir, né? Um dirigente devotado àquele trabalho. Então, o êxito que ele vai ter no trabalho da doutrinação que ele exerce, guarda estreita relação com a ligação telepática estabelecida com o dirigente espiritual.
Então, nós temos a reunião, é como se fosse duas reuniões concomitantes, né? Uma no plano espiritual e uma no plano físico. Então, tem a correspondência da tarefa no plano espiritual. Então, tem o dirigente espiritual, com o qual o dirigente físico daqui do trabalho dos encarnados deve ter uma relação estreita. E uma forma interessante do dirigente ter essa relação estreita e telepática com o dirigente espiritual é através da intuição, né? A intuição vai favorecer muito essa relação telepática com o dirigente espiritual. E essa relação telepática, essa concomitância de trabalhos, né, da dirigência espiritual e do físico, vai ajudar, né, na correta atitude diante de qualquer situação que acontecer ali na reunião. Então, o dirigente físico ali, encarnado, ele vai ser intuído, ele vai ser assistido por esse dirigente e vai encontrar subsídios para uma situação desconfortante, um imprevisto qualquer, né? Principalmente nas doutrinações. Então, poderão surgir situações delicadas em vários sentidos, né? Um imprevisto na reunião, um médico que perde o controle, ou mesmo na atuação de uma entidade menos feliz, que às vezes vai ter dificuldade, vai surgir uma situação difícil, que o dirigente vai precisar de uma ajuda, de um apoio, não só das vibrações do grupo, mas o dirigente vai também, né, intuí-lo, ampará-lo, para superar com tranquilidade aquele imprevisto que acontecer. A atuação de um dirigente bem inspirado, educado mediunicamente, portanto, é valioso instrumento de apoio para o grupo, principalmente aos médios, ajudando-os de forma discreta e sem violência ao livre-arbítrio de cada um, a superar os conflitos íntimos, dúvidas, esquisitices que poderão ser acometidos no decorrer do exercício de suas faculdades. Aos demais participantes, igualmente, ajudará, entre outros aspectos, a se conscientizarem quanto aos papéis e possibilidades de ação ao alcance. Então, o dirigente bem inspirado e educado mediunicamente, é o que eu achei interessante. Bem inspirado, nós já falamos lá de cima, né, da intuição, da inspiração que ele vai ter. Educado mediunicamente, aí a gente pergunta, quer dizer, então, que o dirigente pode ter mediunidade? Qual mediunidade? Então, além tem a intuitiva, que é a principal, que seria mais interessante. Mas o médium pode ter outra faculdade? O dirigente pode ter mediunidade ostensiva? Na maioria das vezes, não. Mas se ele tiver, por exemplo, a evidência não vai interferir no trabalho dele, né? Mas, de um modo geral, não é interessante que o dirigente seja médio ostensivo. Então, ele, pelo que a gente está vendo aqui, o ideal seria um dirigente, né? A característica do dirigente seria um dirigente devotado, com lucidez mental, que com bondade, com paciência, com energia amorosa, principalmente aqueles trabalhadores, aqueles médios, nos quais surge uma mediunidade provacional, por exemplo, né? Então, ele vai ser um dirigente que vai trazer para o grupo segurança, tranquilidade, confiança, né? E vai ainda ser ele no livro, acho que é Desobsessão, se não me engano, parágrafo, não sei se é 13, que compara o dirigente como um pai de família no ambiente doméstico, onde ele vai ter uma autoridade fundada no exemplo,
no ato do estudo, da oração, na dignidade, no respeito para com todos, na afeição sem privilégios, né? Com brandura, com firmeza. Então, ele vai ser um trabalhador que vai dar ele vai ser um dirigente que vai dar ao trabalhador tranquilidade para trabalhar, tendo certeza que não vai ser submetido a situações constrangedoras na hora que surgir uma questão qualquer que precisar de um amparo, de uma assistência, de uma orientação do dirigente. Ele vai também estimular o trabalhador, né, na produção do seu trabalho, mostrando para ele que ele tem possibilidades, que ele tem condição, vai ampará-lo no desenvolver essa atividade. A concentração deverá ser conquistada a todos, pois dela depende fundamentalmente a harmonia do trabalho. Isso significa a fixação do pensamento dos objetivos da reunião, por exclusão de tudo mais, em clima de absoluta serenidade. A concentração é fundamental na harmonia do trabalho. Por quê? A concentração, o que é a concentração? Você vai centralizar ali no que você está fazendo. A concentração deve ser conquistada por todos, porque dela depende a harmonia do trabalho. Claro que a concentração vai ser toda dirigida para o objetivo da reunião, para os propósitos daquilo que está acontecendo no momento. Então, se o propósito é um só, se a intenção é uma só, se o pensamento é uma só, é claro que aquilo vai se tornar um conjunto harmonioso, né? Então, aqui, como está dizendo, isso é fixação do pensamento nos objetivos da reunião, com exclusão de tudo mais. O que é com exclusão de tudo mais? Ele vai, o médio vai isolar-se das preocupações externas, aqui de fora, do mundo externo. Ele está voltado para aquilo só. Ele está com a atenção voltada naquilo. As preocupações do dia a dia, as questões de casa, do lar, dos compromissos, outros tantos, ele vai se dispersar disso, mantendo a atenção centralizada no clima da reunião, no objetivo da reunião. Então, como disse aqui, a concentração vai estar voltada para a reunião. Mas para os médios ostensivos, o que seria a concentração? Para os médios ostensivos, como é que ele vai trabalhar essa concentração? Ele vai estar ali focado em esvaziar a sua mente para que o seu perispírito expanda e ele capte a onda mental dos seres que querem comunicar-se, né? Então, essa é a concentração do médio ostensivo no momento. O trabalho dele não é ficar concentrado pensando em outra coisa. O trabalho dele é concentrar naquela atividade que é a dele, que naquele momento, que é o quê? É esvaziar a mente, estar atento com o que vai acontecer, com a manifestação que o espírito vai trazer. Essa é a atitude dele. Para os demais participantes, será uma reflexão atenta, tendo como pano de fundo o amor irradiante e inspirado em Jesus. Então, os demais participantes, que não estão naquele momento no trabalho ostensivo, estarão uma reflexão atenta, pensando no trabalho do grupo, no trabalho da reunião, pensando, irradiando, pensando em Jesus, inspirado na espiritualidade maior, inspirado em Jesus, para ele estar ali com o pensamento voltado para o todo, né? Tendo o pano de fundo como Jesus. Para concentrar, é necessário compreender e meditar, e vice-versa. Na meditação, a mente direciona-se para a imaginação criativa ou escuta sem apegos e julgamentos
as lições que se apresentam no desdobramento das atividades mediúnicas, ou ainda mergulha-se na oração em total entrega de si mesma. Então, para concentrar, é necessário aprender a meditar. Então, concentrar, nós já vimos, que é centralizar-se num ponto, que é focar numa situação. E a meditação já é uma questão assim, mais difusa, onde você pode relaxar, onde você pode, assim, pode se tornar mais flexível, mas se tornar mais fluida o seu pensamento. E aqui está falando que na meditação direciona-se para a imaginação criativa. Então, nós temos que pensar no que seria essa meditação criativa na reunião mediúnica. Porque o que eu vou criar, né? Então, tem que pensar que tipo de meditação criativa eu vou estar nela. O que eu vou pensar? Qual vai ser a minha ideia? O que eu vou pensar naquele momento, né? Eu vou pensar, eu não vou concentrar no foco, mas eu vou pensar de modo geral, vou pensar no sucesso da reunião, no sucesso do trabalho, no amparo aos necessitados. Eu vou ter assim, um trabalho mais difuso, mais amplo, mais leve, mais flexível. Não estou centrada. Não sei se é isso. Depois o Murilo vai dar uma pincelada aí. Ou escuta sem apegos e julgamento as lições que se apresentam no desdobramento das atividades mediúnicas, ou seja, ele também não vai estar fixado, concentrado no que os espíritos estão falando, ali muito preso naquilo, né? Ele não vai ficar julgando o que está acontecendo, o que o diálogo está falando, o que é que o espírito, tá vendo como é que o espírito é, como é que ele não é isso que ele vai fazer, ele não está ali com foco nisso. Ele não vai se apegar àquilo, não vai ficar julgando, não vai ficar preocupando com aquilo. Ele vai deixar aquilo passar suavemente, vai estar prestando atenção, mas não está focalizado naquilo. Ou ainda mergulhar na oração em total entrega de si mesmo, né? Então, é outra forma de meditar. Vai se entregar à oração, vai pensar no sucesso do trabalho, etc. Dados esses passos, a mediunidade descortina-se com alegria um futuro de bênçãos. Desculpa, gente, que eu estou passando o horário, né? Tá tranquilo. Eu não falei nada, não, só para a gente conseguir terminar aí. Nós vamos passar 10 minutinhos. Uhum. Gente, eu acho que o estudo da Marilene foi, assim, tranquilo e deu para todo mundo entender. Mandei lá no grupo alguns materiais complementares ao estudo de hoje. O que eu propus lá? Mandei dois estudos em vídeo, que a gente vai ver o exercício mediúnico do Chico Xavier, tá? Então, para falar sobre exercício, é muito complicado quando a gente não tem uma referência. Então, nós tivemos uma live com o John Arley, que é um biógrafo de Chico, que eu já citei ele aqui outras vezes, e aí eu mandei lá uma live que chama Vida e Obra de Chico, e mandei uma outra live que a gente teve, que nós colocamos lá no YouTube, com o Geraldo Lemos Neto, sobre as faculdades mediúnicas do Chico. Eu mandei esses dois vídeos. Em texto, eu mandei duas opções, todas duas da União Espírita Mineira, que são duas apostilas. Uma sobre o médium de sustentação, que foi uma que a gente teve aí quase 3 parágrafos dizendo sobre eles, né? E a importância daquelas pessoas que não têm faculdade mediúnica ostensiva, mas estão ali dentro da reunião mediúnica. E uma outra apostila também da União Espírita sobre o papel do dirigente na reunião mediúnica, a importância dele e como ser um bom dirigente de uma reunião mediúnica. Então, mandei 4 materiais aí para aqueles que quiserem aprofundar um pouquinho mais.
Certinho? Certo? Marilene, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E vamos, então, fechar nossos olhos, nos colocarmos diante de Deus e agradecer por sua bela influência em nossas vidas. Ele que é nosso Pai amado, que nos fortalece em todos os momentos. Agradecemos porque nos deu a condição de nos unirmos, mesmo à distância, pelo ideal de aprendizado, de instrução, mas também de comunhão espiritual. Que Ele abençoe nosso dia, a tarefa que desenvolvemos e continue utilizando de nós, tão pequenos, para sermos representantes de um amor tão grande como o dele. Pedimos ao nosso Pai que faça desse nosso dia um dia de bênção, de tranquilidade, de resolução de conflitos, de um olhar interior, fazendo de todos os momentos uma prece constante. Obrigado, Pai, que assim seja. Que assim seja. Eu vou só parar a gravação, só um momento.